As pessoas que eu chamei aqui para participar desse painel comigo são pessoas que estão ativamente trabalhando na ponta, essa relação empreendedor-corporação. A Carol da Nestlé e o Tomás do Santander estão aqui representando o lado da corporação. Somos dois muito parceiros da Endeavor em programas de aceleração e vão poder falar um pouco da experiência deles lá dentro. O Denis da EY, muito obrigada, vai trazer a visão da consultoria, que não só precisa inovar para si mesmo, mas também precisa ajudar outras corporações a inovarem. E a Fabi, ali na ponta, vai trazer a visão da empreendedora. A empreendedora que tem que convencer eles a contratar uma scale-up e não uma grande empresa. A ideia aqui é a gente ter uma conversa genuína. É isso que eu mais falo para os meus parceiros e é isso que a gente conversou bastante aqui. Uma conversa genuína sobre os desafios e as oportunidades da relação entre corporações e empreendedores. A gente sabe que essa relação pode transformar a realidade de um empreendedor. E a gente quer que transforme da melhor forma possível. Então, antes de começar o painel, só um aviso, lembrar todos que quem quiser fazer pergunta, é só entrar no slide da Endeavor, aquele QR Code que a Camila tinha apresentado antes, e fazer a pergunta com a senha SUP Summit. Bom, para começar, então, queria pedir para cada um de vocês contar o seu papel nesse universo de Open Innovation e quem você mais precisa convencer que Open Innovation é importante. Quer começar? Bom, tá bom, vou começar aqui. Bom, obrigado. Primeiro, obrigado, Endeavor, pela oportunidade. Eu sou o Tomás, eu sou do Santander, e a minha área justamente já tem um nome assim, adequado, digamos aqui, né, que é o Hub de Novos Negócios, né? E o meu papel, sim, é estimular todo um ambiente de empreendedorismo e trazer isso, conectar isso com o banco, tanto quanto explorar ideias vindo, tanto dentro do banco quanto de fora do banco, e a gente fazer isso virar negócio. Então, a gente tem isso muito no Santander. Todo esse hub ele tem muito forte a gente gerar negócios, senão a inovação, a conexão, tudo não faz sentido. E daí, Ilana, eu acho que na pergunta, já que é tricky aqui, que é difícil, quem que a gente precisa convencer mais, assim, bom, primeiro assim, eu acho que eu já estou num banco que é muito comprado com empreendedorismo. Ele é tão comprado que ele estampa no próprio prédio, né? Bora empreender. A Patrícia já falou do Empreenda aqui. A gente tem o Radar Santander, que é uma parceria com vocês, com a Endeavor. Mas, assim, eu acho que quem é mais difícil é aquela pessoa que está mais na linha de frente. A gente tem um cara que eu gosto bastante, que é o Safi Bacal, que ele fala de soldados e artistas, né? Meu time ouve bastante isso, mas os soldados são aqueles que estão mais na linha... Os dois são igualmente importantes. Mas o soldado é aquele que está mais na linha de frente, ele precisa entregar resultado, ele precisa vender e tudo mais. E esse cara, ele é meio treinado, e ele é bem treinado para combater, muitas vezes, os temas que vêm de fora, porque ele não pode perder o foco do negócio. E esses caras, geralmente, são mais difíceis você trazer inovação. Mas eu acho que daí o pulo do gato é quando você mostra que inovação gera negócio. Então, assim, você está num ambiente de redução de custos, não vamos inovar. Não, é aqui que a inovação precisa estar, porque a inovação ela ataca a linha de custos, ela ataca a geração de receitas. Então, eu acho que, sim, o pessoal que está lá na linha de frente do bate-bumbo, do resultado e tudo mais, é mais difícil convencer, mas quando você mostra, traz essas pessoas como sponsor de inovação, provando que isso gera resultado, a gente consegue ganhá-los. Bom, eu sou responsável por uma área de transformação digital, então, também pelo próprio nome, na verdade, a minha grande função, e não só minha, né? Eu tenho um time extremamente engajado, quase ser um anticorpo dentro da corporação, né? Então, como que a gente consegue fazer com que o processo trabalhe para a gente e não a gente trabalhe para um processo? Para deixar claro, eu acredito em processos, e acho que uma grande corporação precisa de processo também. Mas eu acho que tem um ponto importante que eu concordo com o Tomás. A primeira, quando você me fez a pergunta, eu falei, é o meu CFO, né, que eu preciso provar que, enfim, eu vou, né, trazer algum resultado. E o resultado, muitas vezes, é financeiro.
E aí, ouvindo o Tomás falar, eu tenho certeza, não é somente ele, né? Eu tenho pessoas que, no fim, estão lá na ponta e que, para eu aprovar qualquer parceria como scale-up, se eu entrar dentro de um processo, há 5 anos atrás, se eu entrasse dentro de um processo normal na Nestlé, eu ia demorar mais tempo aprovando do que efetivamente fazendo uma POC, experimentando e partindo para uma segunda etapa. Então, eu concordo. Eu acho que tem uma questão muito forte de como que a gente envolve o cara ali da ponta, desde o topo. Então, eu acredito que o meu papel é muito sobre isso, e do meu time também de inovação. É muito sobre a gente sempre se perguntar o porquê não, né? E fazer com que achar uma brecha que, dentro daquele processo, o processo trabalhe para a gente. Bom, obrigado pelo convite, estar participando aqui. Meu nome é Denis Balaguer, eu lidero a área de inovação na UI, e eu tenho aqui um chapéu duplo, né? Porque eu sou ao mesmo tempo o cara que está junto aos clientes, ajudando eles a fazer a transformação, eu também sou o cara que bate o bumbo para a gente se transformar. E se vocês acham difícil eu lidar com os consultores, imagina um consultor dentro da consultoria lidando com os próprios consultores. Então, eu estou vendo toda a minha liderança aqui, é bom que eles ouvem isso. Mas esse é um trabalho difícil. Então, eu lidero inovação, e digital está dentro disso, e a conexão com as startups está dentro disso também, né? E eu gosto da resposta que vocês dão, né? É lógico que isso é verdade. A gente fala muito, inovação ela é sempre bottom-up. Então, cara, convencer a ponta é fundamental, porque quem está na linha de frente é o cara que vai inovar. Mas a inovação ela só vai conseguir ser bottom-up se ela for top-down. Então, convencer o CFO, convencer o CEO também é super crucial. Mas, para mim, o cara mais difícil de convencer e, ao mesmo tempo, mais importante sou eu mesmo. Porque eu tenho que me colocar no pé desses caras, eu tenho que me convencer todo dia, pela perspectiva deles, de por que Open Innovation é importante. Porque não adianta eu ter as minhas respostas. Eu tenho que ter as respostas certas para convencer essas pessoas. Então, cada dia eu tenho que trazer um aprendizado novo, com a perspectiva dos outros, de, cara, por que o Open Innovation é importante para ele, não para mim? Para mim eu já sei. Mas eu preciso me convencer de por que a visão daquela pessoa é importante, por que o Open Innovation vai ser importante para ela também. Para poder convencer, tem que se convencer, né? Bom, eu sou a Fabi da Gesto, meu papel nesse ecossistema, eu criei uma solução para ajudar as empresas a gerenciarem melhor o custo com saúde, né? O formato de negócio que a gente encontrou melhor adesão é uma corretora de plano de saúde que faz diferente. Então, imagina a dificuldade, né, de usar a inovação num negócio super tradicional, que é a corretagem de plano de saúde. E aí eu tenho que convencer todo mundo dentro da empresa, né? Eu começo convencendo o RH, eu tenho que convencer o financeiro, eu tenho que convencer, em seguida, a área de compras, eventualmente a área de TI, porque a gente trabalha com dados, trabalha com tecnologia, e depois a gente convence, e é mais fácil convencer o usuário, porque o usuário está facilitando a vida dele. Então, é um processo de venda igual qualquer outro, só que com um agravante que você está fazendo diferente. Então, dentro de uma grande corporação, ter todo mundo alinhado de que fazer diferente é legal é um desafio grande. É um super desafio. Eu acho que a Fabi falou um ponto bom, pegando um gancho, do usuário, né? Então, no fundo, também a gente fala, um cara que precisa ser convencido é o cliente. Ele não vai ver isso, né, tangível, mas ele vai sentir, ele vai ver no produto se está melhor, se está agregando valor ou não. Porque senão tudo isso assim a gente gera, só fica uma dança interna da empresa. Então, se no final o cliente sentir que o produto dele está melhor, o serviço dele está melhor, então sim, a gente vai fazer a inovação aberta. Tomás, então puxando você, que você sente que mais trava na prática mesmo, dentro da corporação, quando você já encontrou uma scale-up que faz sentido, você quer fazer esse negócio acontecer, o que trava? Tá. Olha, assim, eu gosto de ler, só um pouco, tem um lado acadêmico, assim, eu resgatei um cara que eu li lá, se chama Coase, o cara fala lá em 37, ele já fala um negócio que chama custos de transação, né? O pessoal de consultoria deve usar bastante. Na verdade, custo de transação é simplesmente você falar assim, olha, eu vou fazer aqui dentro de casa ou vou fazer fora. E quando eu faço fora, eu tenho custos de transação, eu tenho custos de coordenação. E quando você fala de uma scale-up, de uma startup, obviamente,
E ainda mais quando ela está, de fato, num mundo diferente do seu, falando diferente, com uma agilidade, uma velocidade diferente, são desafios, sim, para a organização. Tanto a parte contratual, enfim, e tudo mais. Então, existem algumas travas nessa linha. Mas, assim, o que a gente está fazendo lá no Santander? A gente pegou a área de contratação, envolveu toda a área... Porque, assim, só falar, gente, vamos fazer o programa e vamos destravar, não. Assim, eu acredito muito na inovação, assim, com muito suor. Assim, meu xará lá, o Edson, falava, né, 99% de transpiração. A gente tem que pegar, e a gente fez um trabalho super duro lá no banco, que é pegar a área de contratação, rever todo o processo de contratação de uma empresa, fazer com que a área de hub de novos negócios esteja envolvida. Então, no lado de qualquer serviço, a gente vai ver se tem uma startup, uma scale-up que pode agregar. Rever todo esse tempo, porque às vezes a gente demora um pouquinho mais e a gente, com uma startup, uma scale-up, a gente acha que pode ser mais ágil. Então, a gente já está fazendo um processo mais ágil de contratação. Então, de fato, tem coisas que você precisa, de fato, mexer lá, porque, senão, realmente, a agilidade pode ser uma trava, as diferentes formas de linguagem ali, de negociação, pode ser uma trava. Mas eu acho que é importante, então, você mexer nas engrenagens da organização para você poder viabilizar, assim como a gente está viabilizando com algumas startups que a gente tem de exemplo aqui dos nossos programas. Perfeito. Até, Carol, para complementar, queria ouvir um pouco da sua experiência na Nestlé. Como que você fez para engajar as áreas de compras, TI, jurídico? O que você fez para flexibilizar o processo que eles trabalham na Nestlé e trazer resultado aí para a área de inovação? Bom, primeiro ponto, muita reunião. Na verdade, essa é uma jornada que não começou ontem na Nestlé, né? Eu acho que também um processo de Open Innovation é um processo também de quase de transformação cultural dentro de uma empresa. Então, há 5 anos atrás, eu lembro, meu time, a gente ainda, né? Eu tinha uma área que ainda era só um hub de inovação. E eu lembro que uma das primeiras... tinha um cara brilhante que trabalhou comigo, ele falou, Carol, vamos pegar uma startup para acelerar esse projeto. Eu falei, vamos, Aí a gente chamou, eu e o Zé chamamos o pessoal de compras. Primeira pergunta, a gente vai fazer bid? Eu falei, não. Então, Carol, você vai ter que assinar uma justificativa interna. Bom, desde então, eu sou a rainha da justificativa interna na Nestlé. Eu assino justificativa interna, porque, no fundo, eu estou co-criando, eu estou construindo uma solução junto. Depois de 5 anos, eu acho que eles entenderam, e aí, abrindo realmente, sendo muito transparente, hoje a gente tem uma política dentro de supply, dentro de compras, para startups. Agora, eu não sou mais a rainha da justificativa interna. Tem um ponto importante também que a gente acabou fazendo. De tanta reunião, eles decidiram colocar uma pessoa de compras e do jurídico passando 3 meses dentro da nossa área, justamente para entender qual é a agilidade que a gente precisava, qual era o foco, como que as duas empresas deveriam trabalhar juntos, porque eu também não acredito que a scale-up chega dentro de uma grande corporação e fala, bom, a gente trabalha dessa maneira. Eu falo, bom, eu trabalho dessa maneira. E ficam os dois, um do lado da mesa, né? Não é sobre isso. Eu acho que é sobre a gente também entender como que se dá essa construção dentro da cultura da Nestlé, dentro de uma cultura da scale-up que a gente está trabalhando. Enfim, foi uma jornada de 5 anos. Não terminou isso, porque eu acho que a gente, como empresa, vem amadurecendo essa relação. As scale-ups também, que a gente se aproxima, né? E eu acho que a presença de parceiros como vocês é extremamente importante, inclusive, para nos ajudar dentro dessa conversa. Tenho certeza que tem muito mais por vir, mas eu lembro direitinho a primeira justificativa interna que eu tive que fazer para a gente poder trabalhar como scale-up dentro da Nestlé. Obrigada. Denis, ouvindo um pouco de você aí, não só na EY como corporação, mas esse papel aí de conector, né, de inovação para tantas outras corporações, como que você enxerga aí o papel da consultoria, o papel de uma organização de fomento como Endeavor? Como você vê esse papel desse mediador?
Bacana. Eu acho que é legal ter um papel que a gente representa, porque a gente consegue ser ao mesmo tempo, a gente já tem um papel de strategic advisor para as empresas, a gente tem um nível de diálogo que muitas vezes as startups não conseguem ter, pelo nível de acesso mesmo, né? E tem um outro lado do fato que eu não vi 1, 2, 3 casos, eu vi dezenas, centenas de casos. Então, a gente tem uma disciplina de estruturação do conhecimento do que a gente já aprendeu. Mas eu acho que é interessante o papel também, quando eu falo da visão estratégica, é que esse terceiro ator, a gente consegue olhar de fora, porque, para mim, assim, um dos grandes problemas na conexão é justamente entender o propósito de por que eu estou fazendo aquilo. Quando você fala do duplo diamante, para mim, a boca do funil do primeiro diamante ela é crucial. Eu fico feliz que você citou o Coase. Coase é um dos meus heróis intelectuais, né? E a conclusão do Coase, no artigo de 1937, que é o artigo mais citado da história da economia, do porquê as firmas existem, é que uma firma só existe enquanto ela tem um propósito único, enquanto ela resolve um problema de maneira única. Então, entender qual é o teu propósito e, para uma empresa estabelecida, entender como que esse propósito está sendo transformado, porque o mundo está mudando. E aí, como é que uma startup pode me ajudar a fazer coisas que eu não sei fazer? Porque, como o Carol estava colocando, as empresas elas são máquinas de eficiência. E se você traz um negócio diferente, o nível de resistência é brutal. Então, acho que a gente, como o elemento de fora que consegue conectar isso e falar, cara, aqui você tem um problema, tua empresa não vai durar 10 anos. O teu propósito está aí, mas a maneira de executar está diferente. Por outro lado, tem dezenas de startups que podem te ajudar a resolver isso. Então, ajudar a construir essa visão comum é uma das coisas que a gente faz. Assim, eu tenho feito muito. No último ano, a gente fez umas 160 sessões desse tipo. Uau! Muita gente interessada, né? Fabi, agora eu quero saber do seu lado. Quem é seu maior fã dentro da corporação? Quem quer muito te contratar? E que dica você daria para outros empreendedores? Qual que é o papel do empreendedor nessa relação? Vou começar respondendo qual que é o papel do empreendedor na relação. O empreendedor geralmente é um apaixonado, né? Não tem jeito. Então, e a gente também, quando você vai se relacionar com o investidor, por exemplo, você vende o teu sonho, você vende a tua paixão e tudo mais. Quando você vai para uma grande corporação, ninguém está preocupado com o teu sonho, estão preocupados com o problema que eles têm lá. Então, a primeira coisa, quando você vai vender, você não vai vender o teu sonho, você vai vender a solução para aquele grande problema, né? Eu acho que, às vezes, o empreendedor confunde um pouco esse papel, né? E pensando que, do outro lado, se você tem que convencer 5, 8, 10 pessoas daquela tua solução, se também você estiver muito apegado no teu sonho e trazendo isso de forma muito emocional para a mesa, nessas 8, 10 pessoas pode ter gente que se incomoda com isso. Então, isso também pode estragar o teu processo de venda. Tudo isso precisa ser considerado, né? A maior dificuldade ali que eu encontro, e o maior fã, o fã realmente é aquele que tem a dor, né? Se você realmente tiver a solução para o problema, você ganhou um fã, né? A questão da grande corporação é que ele não vai comprar sozinho o seu fã. O seu fã pode ser, no caso nosso, é o RH, por exemplo. Se a gente consegue mostrar para o RH como eu resolvo o problema dele, ele rapidamente vira meu fã. Mas aí ele precisa ir para a área de compras, e aí tem um bid que vai comparar uma solução tradicional de um corretor com uma solução totalmente inovadora que, às vezes, não faz sentido. Esse é, por outro lado, o grande desafio. E a gente vê grandes corporações super estruturadas do ponto de vista de absorver inovação, né, onde você vê a cultura, como a Carol falou, né, também essa cultura já há 5 anos ali trabalhando, como você vê outras que ainda estão engatinhando no processo, né, que às vezes até tem uma área de inovação, mas não está no DNA da empresa. Então, temos graus diferentes aí de maturidade. Temos aqui uma pergunta da plateia, do Thierry. Vamos lá. É necessário um departamento de inovação ou pessoas inovadoras em vários departamentos? O que vocês recomendam? Puxa, você sabe que um dos KPIs que eu já discuti bastante com o Marcelo, com o CEO, era um dos KPIs da área de transformação digital, e lá atrás, há 5 anos de inovação, era quando a área ia ser dissolvida, né? Justamente porque, enfim, talvez esse seja um KPI bacana da gente ter em mente, que a hora que a gente não precisar de uma área de inovação, significa talvez que a inovação esteja tão no pulso da corporação
que, enfim, a gente não precise de uma área. Mas essa pergunta é a que sempre fica. Teve uma vez que eu fui visitar um parceiro e ele falou: Carol, que bacana que você cuida de uma área de inovação. Aqui a gente não precisa de uma área de inovação. Eu falei: obrigada, vamos tomar um café. Foi exatamente isso. Acho que experiência própria. 5 anos atrás, a gente montou um hub de inovação na Nestlé. Foi necessário. Eu digo que hoje ainda é necessário. Dentro da Nestlé. A gente evoluiu isso, então, há 5 anos, a gente estava muito focado em produto, porque a gente precisava, e a gente entendia que nosso portfólio, a gente precisava acelerar a experiência e a demanda para o consumidor. No ano passado, a gente fez um twist importante, a gente devolveu as inovações para as unidades de negócio, onde elas puxam muito mais produto, e hoje, dentro do meu time, a gente tem um time pensando no que a gente fala Beyond Product. Então, é sobre experiência e é sobre novos modelos de negócio. Então, a gente também entende que essa área de inovação pode ir evoluindo, né? E tem que evoluir, na verdade, com o que está acontecendo lá fora. E, por isso, também que essa área de inovação acabou sendo embarcada dentro de uma área de transformação digital. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas acho importante, e não tem um playbook. Eu acho que também é importante. Eu acho que a gente tem que ver qual é o momento da organização, qual é o momento do setor, como você estrutura essa área, mas é gratificante essa jornada. Esse ponto é importante, acho que ela tocou num ponto que é crucial. A área de inovação ela vai evoluir. Provavelmente, num primeiro momento, você vai estar muito focado até em change management, transformação cultural de, cara, inovação é necessário. E aí, depois, você vai evoluindo para outras coisas. Mas, eu faço isso há 20 anos, eu sou apaixonado pelo tema, minha carreira acadêmica no assunto. Né? Eu acho que, sim, é necessário uma área de inovação. Eu sou bem categórico nisso. E a gente ouve muito isso, que a empresa toda inova. Isso vai funcionar na primeira iteração, na segunda você vai quebrar a cara. Eu sou muito claro nisso, porque o mercado muda. Se você não tem uma estrutura disciplinada para mudar uma máquina de transformação na sua empresa, você tem um problema. Não é natural. Toda empresa, à medida que ela vai se estabelecendo, ela vai se consolidar para realizar a tarefa que ela faz bem. Vai mudar isso. Então, eu acho que tem que ter um papel que se transforma, mas, normalmente, quem inova não é a área de inovação. A área de inovação ela é um habilitador, um orquestrador para as outras áreas inovar, para a firma se transformar como um todo. Mas eu faço muita analogia, né? Até porque a gente é uma empresa lá de contabilidade, auditoria e tal. Eu falo, cara, como é que é a área de contabilidade da tua empresa? Você tem uma área de contabilidade, ou não? Ou você deixa o cara que está lá na área de operações fechar o balanço? Eu falo, não, tem uma área de contabilidade. Sério que você não vai ter uma área de inovação? Cara, inovação é disciplina, é uma prática empresarial. Se você não tratar como uma prática empresarial, vai ser para sempre uma categoria de second class. Não vai funcionar. Vamos lá, acho que eu vou um pouco nessa linha, mas assim, vou começar falando que a organização que não tem no cerne dela, de cada funcionário, uma provocação diária de como eu mato meu business, como eu inovo e tudo mais, ela está fadada a desistir. Então, a não existir mais. Então, assim, inovação que vai resolver. Isso, e não é só que então, assim, o perfil de você se provocar e de fazer diferente, eu acho que tem que estar imbuído em todos os funcionários, Mas, inclusive, só para citar assim, o Chesbrough, que é o cara que criou o termo Open Innovation, se você pergunta para ele qual é o futuro do Open Innovation, ele justamente fala isso. Lembra a área de qualidade que tinha lá nos anos 30? Era uma área, hoje qualidade tem que estar em tudo. Inovação, Open Innovation, ele fala um pouco assim, eu acho que, espero que esteja dentro. Mas eu vou pegar um pouco o gancho, que eu ainda acho, e daí citando lá o Safi Bahcall, que é o cara que fala dos soldados e artistas, ele fala muito assim, mais do que cultura, você tem que ter uma estrutura dedicada a isso. Assim como foi na Segunda Guerra, com os labs de inovação, como foi no Bell Labs, e tem N exemplos de estruturas que eram focadas a suportar aqueles soldados que estão no campo de batalha simplesmente com formas diferentes de combate, porque eles têm que estar mais focados na batalha e não tanto na questão de explorar e pesquisar e desenvolver novas formas de combate.
Então, nessa linha, eu tendo a achar que uma estrutura, pelo menos hoje, ainda é bem necessária. Assim. Para manter nosso trabalho. Fabi, quanto que você sente quando tem área de inovação ou quando tem alguma iniciativa de inovação? Como você sente a diferença de uma corporação e a outra? Eu consigo dar um depoimento bem franco sobre isso, né? Porque eu tenho 6 milhões de vidas no banco de dados, eu tenho mais de 1 milhão de vidas ativas e a maioria dessas vidas, os grandes volumes, concentrados em grandes corporações. Então, já falei com quase todas elas, né? Então, a gente vê, por exemplo, corporações que têm uma área de inovação, mas que não colocou isso na cultura, ou seja, o CEO não abraçou, ele não colocou o primeiro time envolvido com isso, e é incrível, porque aí você vai conversar com uma área de negócio, um RH, por exemplo, que é o meu caso, ele fala, lá vem o pessoal da inovação. Tipo, né, é uma área que não tem voz. Né? Então, eu vejo onde funciona, e eu acho que a área de inovação é uma área que impulsiona, é como se fosse um guardião da cultura, olhando de fora. Né? Existe a cultura, está no DNA ali, né? Se colocou isso como uma diretriz de negócio, e aí você tem os guardiões da cultura, que é a área de inovação, ajudando a viabilizar, né? Tirando alguns nós deste caminho. Essa é a visão que eu tenho de área e inovação como DNA dentro das corporações. Legal. Tenho mais uma pergunta agora, da plateia, do Igor. E qual que é o papel de comunicação nessa história toda, né? Da linguagem, de como a grande empresa ou como a scale-up vai se comunicar dos dois lados? Como que vocês pensam em comunicação para facilitar esse processo? Eu até quero aproveitar que eu acho que não precisa ser só comunicação externa, mas também comunicação interna. Né? Qual que é o papel disso tudo? Entre a empresa e o empreendedor. É comunicação entre empresa, empreendedor e para fora. Empreendedor e para fora, né? Puxa. Bom, talvez eu fuja um pouco da resposta, mas aí, se é da pergunta, aí vocês me puxam de novo, por favor, porque eu não entendi muito bem. Mas eu vou falar como que a gente vem tratando isso aos 5 anos dentro da Nestlé. É uma jornada, e eu acho que a comunicação primeiro, a transparência entre os dois lados. Segundo, a gente, sim, usa muito vocês como scale-ups para mudança de cultura, e justamente para poder utilizar e poder destravar, né, algumas dores de processo, enfim, de trazer para junto. Então, a comunicação é extremamente importante. Tem uma pessoa no meu time que está aqui, inclusive a Juliana, que só trata sobre comunicação, né, só trata desse relacionamento em rede, e a gente acabou, dentro desses 5 anos, criando essa rede, essa comunicação também para dentro, e um dos maiores, talvez, KPIs de sucesso que a gente tenha hoje. Essa semana eu estava conversando com a Ju, a gente tem um monte de Open Innovations e Business Creations para fazer com diferentes áreas. Né? E aí eu falei, Ju, a gente precisa começar a comunicar efetivamente qual é o papel do Open Innovation, enfim, o porquê fazer isso, o porquê se relacionar, o que esperar, como fazer. Então, é fundamental, é alinhamento de expectativa. Né? Perfeito. Eu acho que também vou ver a minha interpretação da pergunta, mas é assim. Bom, para fora, para mim é assim, uma vez que você faz uma união poderosa, com uma parceria poderosa e tudo mais, isso vai refletir no produto e no serviço. Acho que quanto mais diferenciado um produto, mais diferenciado um serviço, menos comunicação ele precisa, ativa. Né? Porque as pessoas vão perceber e tudo mais, e enfim, claro, você pode fazer isso de forma mais midiática, enfim, sobre Open Innovation, mas eu acredito muito no que você vai entregar para o cliente, se for resultado de uma parceria. Agora, a relação entre os dois, isso, na verdade, é a beleza de você até ter pessoas ali mais dedicadas a isso, porque numa relação dessa, você tem diferentes formas de se falar, e, inclusive, às vezes, você está testando uma coisa. Então, lá no Radar Santander, que a gente faz aqui com a Endeavor, assim, por exemplo, eu estou lá eu estou com uma empresa junto comigo, ali uma startup,
Porque a gente está testando um negócio e vai lá, e daí eu chamo numa semana e falo, olha, podia melhorar isso aqui, depois vamos ver se a gente testa essa nova forma aqui, e, putz, essa daqui não deu certo, e vamos descartar. Essa semana a gente fez esse teste, não deu certo. Está acontecendo agora, é isso assim. Não deu certo um teste, vamos testar de novo. Então, inclusive, se permite essa questão de falhar e corrigir rápido, enfim. Então, uma vez que você tem essas estruturas, essas pessoas mais dedicadas, você traz uma proximidade onde tira um pouco até o medo, às vezes, do empreendedor de falar, meu Deus, eu estou entrando aqui no Santander e se não funcionar direito, se pensar que... tá, vamos construir junto, a gente vai lançar desafios, porque também a gente gosta de desafio, a gente não vai chegar e falar, vamos fazer o simplesinho, não. A gente quer ir lá, lá na lua, ali, tá, vamos construir junto. E nisso, você ter um ambiente que você sente com o empreendedor, você permitir que ele acesse para estar lá uma tarde com você e você discutir, são formas de melhorar a comunicação. Cara, nós tocaram num ponto essencial, né? Muitas vezes o problema de comunicação é que a gente assume que a gente comunicar, o outro vai entender, o que normalmente é uma falha. Então, eu acho que tem uma comunicação genuína, aberta, voltada para a gestão de expectativa e muito mais do que o show-off, fazer a comunicação pela maneira como a gente faz as coisas, né? Lembrando aí do Marshall McLuhan, né? Que o meio é a mensagem. Então, cara, o jeito como você faz as coisas é o melhor jeito de comunicar sem você precisar falar muito, porque todo mundo entende, né? Então, acho que uma interação genuína, estando próximo, né, ter proximidade, ter empatia pelas startups, aí usando o chapéu da grande empresa, é fundamental. Até para diminuir esse medo que o cara tem, o que o cara quer falar comigo, né? Que acaba sendo ruim, porque a gente quer que o empreendedor seja autêntico do jeito que ele é, né? Porque para ser parecido comigo eu não preciso de outro, já tem um monte lá dentro, né? E, Fabi, você mencionou que o empreendedor tem que ajustar o pitch, né? Não pode vender o sonho, tem que resolver o desafio, né? É isso. Acho excelente ouvir vocês dizendo isso, mas a realidade da grande empresa é que o que você, empreendedor, vai encontrar não são só essas pessoas, né? Então, se é a gente que tem as soluções, se é a gente que quer vender, nosso interesse é levar e falar a linguagem do nosso cliente, né? Então, ótimo, que legal que você tem uma cultura super cool, mesa de ping-pong, todo mundo trabalha de bermuda. Agora, você não vai de bermuda conversar com um cliente que tem uma cultura formal. Porque a primeira coisa que se mostra que você vai conseguir atender bem é que você entende ele. Né? Se você entende ele, você entende a linguagem, você entende o dress code e você mostra, eu estou aqui me adaptando a você. Né? Eu vou ser seu fornecedor. Então, isso é muito importante. Acho que também tem uma coisa às vezes, da inovação, ou da gente achar que todo mundo tem que aceitar o empreendedor e as suas características inovadoras, confundindo essa coisa da cultura cool, né, com a comunicação e a formalidade que algumas tratativas exigem. Fabi, só complementando, eu acho que eu acredito muito nessa forma transparente, genuína, e pelo menos existe uma coisa que é não perder a sua essência como empreendedor e como companhia, porque essa comunicação aberta, essa comunicação, né, saber até onde os dois podem ir em conjunto para uma construção de alguma coisa maior, nem que seja durante uma semana e a gente remodela e vai remodelando. Então, eu acho que a comunicação serve para isso. A comunicação serve para a gente, na verdade, alinhar a expectativa, sem sombra de dúvida, tirar a genuinidade do propósito do próprio empreendedor. Porque, no fundo, pelo menos dentro da Nestlé, o que a gente espera, trazendo cada vez mais e se aproximando desse ecossistema, porque, no fundo, esse ecossistema sempre existiu, com a Nestlé ou sem a Nestlé. Uhum. Então, no fundo, o que eu estou pedindo é quase uma permissão para entrar dentro desse ecossistema. Então, eu também, genuinamente, estou no movimento de adaptação a isso. E eu acho que a comunicação serve para isso. Né? Como que a gente se readequa e como que a gente acha um denominador comum para seguir junto. Então, muito mais sobre ficar no seu propósito, né? E a gente achar essa readequação, esse denominador comum. Perfeito, é isso mesmo. E até quero aproveitar, Carol, em alguns momentos você falou de KPIs, né? Eu vi de vocês, do lado da corporação, como que vocês medem o sucesso das iniciativas de inovação? Né? São tantas iniciativas diferentes, como que você consegue, no final, mostrar que teve resultado, seja para você
e seja para o seu chefe, para o seu board, né, para os seus stakeholders? Puxa, algumas vezes eles já me ajudaram a mostrar um monte de KPIs. Olha, depende do projeto. Então, eu tenho KPIs como uma das pessoas, a Juliana está aqui, então já comentei. Um dos KPIs para mim de sucesso é a quantidade de business creation que ela vem fazendo e como ela vem movimentando esse ecossistema dentro da Nestlé e fora da Nestlé. A gente tem KPIs porque como eu levo 3 áreas, né, KPI, eu levo uma área de data, eu levo uma área de vendas digitais e levo uma área de inovação. Então, para data é conhecimento de consumidor. Então, a gente tem como que a gente conhece profundamente o consumidor e como eu utilizo isso muito mais para insight e, no fundo, é comprar menos pesquisa e aproveitar a riqueza que eu tenho lá dentro. Para vendas digitais, enfim, é sobre vendas mesmo, sobre net. E para inovação, aí eu tenho projetos desde emerging até o que a gente chama de seed sell. Dentro de seed sell, sim, é sobre venda mesmo, né? E de emerging é sobre até o quanto tempo a gente vai, até quando a gente fica apostando e investindo nesse projeto para desplugar da tomada, porque esse também é um problema, né? Nas grandes organizações a gente sofre um pouquinho disso. Às vezes a gente fica rodando o projeto, fica rodando o modelo de negócio e dá uma dor no coração de tirar da tomada. Enfim, temos KPIs, é importante, mas não são só KPIs qualitativos. Quantitativos são qualitativos também. Depende muito do projeto. Eu concordo, depende do projeto, porque, para mim, o KPI mais importante, de novo, é o KPI do negócio. Assim, é que seja o P&L do produto, o que eu aumentei de lucro, o que eu reduzi de custo. E porque, assim, na verdade, gente, colocar uma startup num processo, colocar um scale-up num processo, só faz sentido se agregar valor. Eu não gosto, assim, de ser bem aberto, aquela coisa, coloca uma startup aí no meio do processo, assim, não pode ser assim. Mas por que a gente faz? Porque, de fato, a gente acredita que ela agrega, que ela traz uma série de benefícios, ela traz know-how, traz agilidade, milhões de coisas. E, no final, no bottom line, traz mais negócio. Então vamos lá. Traz mais negócio, KPI de resultado. Mas, para também não ser muito clichê, eu acho que tem KPIs que uma área como a minha, assim, mais voltada à inovação, a Carol, a gente tem que medir alguns KPIs, por exemplo, tempo que você está entregando um serviço, algum produto. Porque, na verdade, pelo menos lá, a gente tem uma filosofia que a gente tem que fazer isso rápido. E outra, a gente tem que fazer barato. Quando a gente testa, aquela coisa do fail fast and cheap, né? Então, a gente tem alguns KPIs de quanto que eu investi nesse negócio. Quanto que eu demorei? 3 meses para colocar um negócio? Tá bom, putz, beleza, entendemos, testamos, trouxemos esse tipo de conhecimento. Então, alguns KPIs nessa linha de inovação são importantes. Mas, obviamente, o que vai contar é o KPI que está atuando direto, está influenciando direto no negócio. Eu queria só pegar nesse ponto, acho que o Tomás tocou num ponto que é interessante, né? Tem todos os KPIs assim, normais que a gente usa, né? Mas eu acho que usando o chapéu de inovação, né? A gente tem trabalhado com alguns lugares um KPI que a gente chama do attrition rate, que pode ser uma coisa tão simples do quanto que eu gastei em horas de reunião de aprovação versus quanto que eu gastei desenvolvendo o projeto. É sério. E aí, em alguns casos, você vai ver que o molho sai mais caro que o peixe. É um sinal claro que você não tem um fast track, é um sinal claro que você não tem uma estrutura adequada, ou que até você tem um desalinhamento de expectativa entre o que você esperava num projeto de inovação e o impacto que ele vai ter no negócio. Acho que, como inovação, essa é uma medida super importante. E eu acho que tem também uma outra medida que eu particularmente gosto de usar, novamente, com um chapéu de inovação, que eu acho que a exposição de uma empresa grande ao ecossistema, ela impulsiona a transformação cultural. A gente falou de change, né? Eu acho que esse nível de exposição ele é importante para impactar a mudança na cabeça das pessoas. Então, ter KPIs de transformação cultural pelo viés de inovação é super importante, é uma coisa que eu meço. Isso daí que você tocou, um assunto inclusive, a gente
sempre discute um pouco isso, né? A gente tem uma transversal muito grande de mudança de cultura, né? E como é que eu mensuro que uma empresa realmente é inovadora e como que ela, né? Qual é o KPI que eu vou perseguir sobre isso? E aí, enfim, tem alguns ou não tem, enfim. É interessante isso. Qual é a régua que a gente vai? É super difícil ser quantitativo. Eu venho trabalhando já há uns... A gente não fala muitos anos assim, porque a gente fica com vergonha, mas já há muitos anos com um modelo de assessment, mas depois de rodar isso em dezenas de empresas, o que a gente vê é que, cara, não tem uma métrica quantitativa. Você tem uma série de perguntas qualitativas que você vai formando uma fotografia. E aí você vai comparando, o mais importante é comparar uma empresa com ela mesma ao longo do tempo, né? Esse ponto é crucial. Estabelecer um marco zero na empresa e aí depois você ir acompanhando isso, Exatamente. né? Mas, Denis, na perspectiva da UI como consultoria que ajuda outras empresas nesse processo de inovação, eu estou pegando até uma dorminha da Endeavor, de quando eu estou falando de programas de aceleração com parceiros. Eles muitas vezes querem um resultado rápido, né? E inovação nem sempre traz resultado rápido. Como que você explica isso para a grande corporação? Como que você demonstra que é um processo, é uma jornada, é um filme, que nem eu mencionei, né? Uhum. Cara, esse é um ponto fantástico, né? Eu sempre começo assim, discussão e inovação. Eu ponho um slide com uma frase que é muito baseada no Coase, né? Que é como é que eu mantenho uma firma centenária relevante no mundo que está em constante transformação. E eu falo, cara, eu queria começar todo o projeto de inovação com essa pergunta. Aí meu slide segundo é o slide do Trump batendo na mesa, escrito I want innovation, I want it now. Infelizmente, todo projeto de inovação começa assim. Os dois estão certos. Acho que a chave no começo é, primeiro, você entender que tem mais de um tipo de inovação. Você tem exploration, você tem exploitation, elas têm horizontes diferentes, têm heurísticas diferentes, algumas vão ser mais para open, outras vão ser mais internas. Então, a primeira conversa é uma conversa de entender para que você quer inovação. E, a partir dessa conversa, você colocar na mesa, ó, isso aqui te entrega resultado rápido, isso aqui vai ser mais... construção de fundamentos, isso aqui vai te entregar resultado de longo prazo. E aí medir o apetite da organização para perseguir o que é mais importante para ela. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu volto no ponto, por que é importante ter área de inovação? Porque pode ser um tipo de inovação agora, mas fatalmente você vai precisar dos outros. Então, como é que você cria uma máquina de transformação contínua para ir rebalanceando as tuas esteiras de inovação, teu programa de transformação, à medida que você vai sofisticando e amadurecendo. Aí o conceito de change é super importante, porque a gente fala de mudança de patamar, né? Então, à medida que você tem que entender onde é que você está, qual é o primeiro patamar que você quer alcançar. Porque a gente vê que o tempo médio das áreas de inovação nas empresas é um ano e pouco. Eu brinco muito, tem o hype cycle da inovação. Tem o hype cycle do Gartner, né? Tem o da inovação. Você começa o projeto de inovação, e aí o hype vai subindo, cara. Todo mundo adora post-it na parede, projeto de ideação e brainstorm. Aí chega lá em cima, bom, então eu preciso de 500 mil para implementar esse projeto. Não, pera lá. O negócio cai. Então, você gerenciar essa expectativa de, cara, a gente está aqui, a gente vai entregar isso no primeiro ano e vai habilitar a gente para ir para o segundo ano. Eu concordo super, assim. Precisa de você achar as formas de reportar avanço. Se você está trabalhando com uma inovação mais disruptiva, que seja trabalhar na linha dos MVPs, né? Enfim, né? Putz, qual que é o seu objetivo, o seu propósito transformador e quais são os passos que vocês vão dar. E você alinha isso com a organização. O meu primeiro passo é a linha do carro. Lá, vou fazer primeiro o patinete, enfim, e tudo mais, mas eu quero chegar em algo que vá para a Lua. Então, eu acho que esse ponto do Denis é super válido. No Santander, pelo menos, precisa. Assim, a gente precisa saber como a gente mostrar. Outra coisa é assim, eu pelo menos recomendo aqui, assim, você trabalhar num portfólio view, assim, né? Que o portfólio view, na verdade, é você ter várias frentes e dependendo e variar um pouco o nível de inovação. Até tem papers que falam disso, né? Melhor você ter X% de inovação incremental, X% de inovação disruptiva. Mas eu acho que essa variação é saudável. Então, coisas que você entregue rápido e coisas que você deixe mais para frente para entregar. Então, eu acho que trabalhar nessa linha é importante. Essa visão de programa, inclusive com o ponto de vista de métricas de programa, é super importante para a inovação. Porque às vezes a gente tem muito a focar nas métricas de projetos, né? Mas ter as métricas do programa é fundamental para o longo prazo.
Exatamente, até porque algumas coisas podem cair, vão ser naturais, enfim. Recheado de dica para os empreendedores aqui, né? Quando você vai mundo anotando. Quando você vai levar a solução, se a tua solução entrega resultado de curto prazo, leva essa métrica muito clara, você já seta essa métrica, ajuda a corporação a fazer essa leitura. E se ela é de mais longo prazo, então cria fatias ou cria outros produtos que você consegue entregar com mais velocidade, porque dificilmente você vai sobreviver num ciclo muito longo. Perfeito, a gente já está chegando ao final, mas não dava para terminar esse papo com uma pergunta ligada ao futuro. Na visão de vocês, o futuro do Open Innovation, o que você acha que vai acontecer? O que vocês enxergam como futuro, tanto para as empresas de vocês, quanto para o ecossistema? Eu acho que colaboração é uma palavra muito forte, assim, né? Eu acho que os ambientes, e a gente fala hoje muito de colaboração one-to-one, assim, né? Uma empresa, uma pessoa. Eu acho que eu acho que no futuro é colaboração, ecossistemas com ecossistemas, enfim, e daí, de novo, assim como o Chesbrough fala, que a inovação a Open Innovation vai estar mais imbuída nas áreas, então vai ser mais natural as empresas se relacionarem com outras. O Open Banking, por exemplo, está vindo aí. Então, a gente já vê, inclusive, não só das empresas, como de todo o sistema, formas, regulamentações de abrir isso, de abrir os relacionamentos entre as empresas. Então, eu não vejo um futuro diferente de um futuro onde você vai estar, sim, relacionando, cruzando ecossistemas com ecossistemas, processos trabalhando com diferentes atores, enfim, e tudo mais. E daí, voltando lá ao close, fica também uma questão, quanto os custos de transação de tudo isso e como você se prepara. Porque, no fundo, para mim, o truque de uma grande inovação é a organização de elementos e de como você agrupa esses elementos para trabalharem juntos num propósito. E nisso você combina, é como se fosse um alinhamento dos astros ali, que você está fazendo, mas com muito suor, não só esperando alinhar os astros ali. Então, que você faz isso e você consegue. Então. Eu acho que é um caminho sem volta, né? Por isso estamos aqui. E eu acho que o futuro, concordo plenamente com o Tomás, é uma coisa muito mais fluida, onde você não tem a grande corporação de um lado e você tem as scale-ups do outro. Na verdade, é uma questão de como organicamente e de uma maneira bem fluida as coisas, né? A gente acaba destravando relações, colaborações, processos, né? Então, para mim, enfim, vai muito na linha do que já foi falado aqui. É sem volta mesmo. E onde você se enxerga? Como Nestlé? E como Carol também. No meio, ali, junto. A gente brinca um pouco dentro da Nestlé que a gente, na verdade, há 150 anos atrás, a gente pautava muita coisa, né? Porque é uma empresa de 150 anos. Hoje a gente não pauta, a gente pede licença, né? Então, quem sabe lá na frente a gente consiga também puxar alguma pauta colaborativamente. Legal. Bom, eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial, né? Eu falo muito disso, né? A gente está vivendo uma revolução industrial e a gente take for granted um monte de coisa. Quando a Nestlé surgiu lá 150 anos atrás, todas as empresas que a gente tem hoje são resultado do modelo comando e controle do processo fabril da segunda revolução industrial. Esse modelo vai mudar por causa das tecnologias digitais. Então, as empresas vão ter uma natureza muito mais fluida. Quando a gente olha o Open Banking, é porque a gente está começando a enxergar já que a estrutura das organizações vai ser muito mais no modelo de plataformas conectadas com stakeholders do que aquele modelo tradicional, monolítico, que a gente viu surgir e se consolidar ao longo desses últimos 150 anos. Então, acho que, o paper do Chesbrough é 2006, mas o Schumpeter, em 1911, já falava do papel do empreendedor, né, na transformação da economia. E agora a gente está vendo isso mais forte, né? E as empresas precisam embarcar nisso. E, assim como a gente viu uma extinção em massa na transição da segunda revolução industrial, acho que esse é o risco que se coloca para qualquer empresa estabelecida agora. Como é que eu não sou o próximo dinossauro, né? E certamente a resposta passa por você conseguir se conectar com esses habilitadores, com esses empreendedores que trazem uma solução completamente distinta.
E, Fabi, não só como você vê o futuro, o que você deseja? Na verdade, eu desejo o curso natural, porque eu acho que hoje a gente está aqui falando de Open Innovation em 2019, neste painel, porque a necessidade existe, né? Não é porque é legal, porque as corporações acordaram um dia e falaram, não, que bacana, vamos criar uma área colorida aqui, cheia de puffs coloridos e contratar startup. Não, é porque realmente a dinâmica do mercado mudou, o consumidor mudou, o cliente mudou, né? Então, quem está pedindo isso é o mercado, é o cliente. Então, eu vejo isso como um caminho sem volta e o que eu espero para o futuro é que este caminho ganhe velocidade. Muito bom. Eu acho que a gente aprendeu muito aqui, eu agradeço super as conversas genuínas. Por um lado, a gente aprendeu que os empreendedores eles também precisam pensar diferente, precisam se adaptar, anotar todas essas dicas, espero que muitos anotaram. Precisa se preparar para também conseguir atender, conversar, se vestir e mostrar que você conhece você conhece aquela corporação e pode se adaptar a ela. E o resultado disso pode fazer toda a diferença para o seu negócio. E do lado da corporação, walk the talk, né? Muito isso que a gente fala na Endeavor, é muito que a gente ouve dos nossos parceiros. Não adianta só falar de inovação, fazer propaganda, etc. Sobre isso, né? Se, de fato, lá dentro você não está vivendo a inovação, se você não está vivendo inovação não só dentro de uma área, mas vivendo inovação de forma transversal. Ela é responsabilidade de todos. Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço a todos pela atenção, espero que tenham gostado. Obrigada.